Muito boa noite, amados irmãos, amadas irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas, os meus familiares. Vamos aí continuar nossa leitura do Fundamentos da Fé Cristã, volume 4, indo agora para a nossa lição de número 22. O título dessa lição é O Viver Cristão 4. E os assuntos que nós trataremos aqui, muito provavelmente não de todos eles, mas por que sofremos se somos filhos de Deus e Ele é tão bom? Por que Deus nos disciplina? Deus nos castiga? Podemos evitar os sofrimentos? Qual é o resultado da disciplina de Deus? Então nós vamos falar desses assuntos aqui de maneira dinâmica, né? Então, a leitura bíblica de referência, Hebreus 12, de 4 a 13, Tito 2, de 11 a 14. Como filhos de Deus, desfrutamos seu amor, cuidado, carinho, proteção. Ele é um pai amoroso, que cuida dos seus um a um. Porém, não somos o alvo apenas do seu amor, mas também de sua correção, educação, disciplina e castigo. Um bom pai, um pai correto e consciente, sabe que apenas amar e dar carinho não educam o filho, nem moldam o seu caráter. É preciso discipliná-lo, corrigi-lo e até puni-lo para torná-lo uma pessoa adequada. Deus é o Pai eterno. Ele era Pai antes de haver o mundo. Na eternidade, ele já era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se o Filho e o Espírito, se há um modelo de Pai a ser seguido no universo, esse é Deus. Nesta lição, veremos como precisamos da disciplina de Deus como nosso Pai amoroso, a fim de crescer de modo digno e nos tornar seus filhos maduros, responsáveis e corretos, com um caráter que o expressa e o representa. O já e o ainda não é um título aqui. Filho de peixe, peixinho é. Diz o ditado, como filhos de Deus, obtivemos sua vida e natureza divinas. 2 Pedro 1, de 2 a 5. Contudo, até a volta do Senhor, até que nosso corpo do pecado seja transfigurado e glorificado, a natureza caída e pecaminosa que herdamos de Adão continuará conosco, influenciando negativamente nossa conduta. Por causa disso, nem sempre expressamos o Pai Celeste. Estamos no processo de crescimento a fim de amadurecer e nos tornar plenamente como Deus, não apenas em vida e natureza, mas também em expressão. Desde que fomos salvos, o nosso objeto de duas obras, somos objeto de duas obras de Deus em nosso ser: a demolição de nossos velhos hábitos, caráter e disposição, e a construção da nova natureza e caráter, conviver e hábitos próprios, pois é a única maneira de Cristo expressar sua vida por meio de nós. Por um lado, já somos filhos e obtivemos a filiação, mas por outro ainda não somos maduros. Já temos a vida e a natureza divinas, mas ainda não a expressão plena de Deus. Já somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, mas ainda não estamos prontos para tomar posse da herança. Que então fazer entre o já e o ainda não? Devemos submeter-nos à disciplina de Deus Pai. Disciplina como parte da obra de Deus Pai. Em Hebreus 12, de 4 a 13, é um trecho que descreve bem a disciplina de Deus. Nessa passagem, o verbo grego, traduzido por corrigir e disciplinar, e os termos correção e disciplina, tem o radical da palavra pedagogia. Em português, de acordo com o dicionário Strong, refere-se a todo treino e educação infantil. Também inclui o treino e o cuidado do corpo. 2, tudo que em adultos também cultiva a alma, especialmente pela correção de erros e contenção das paixões. 2a, instrução que aponta para o crescimento em virtude. 2b, castigo, punição dos males com os quais Deus visita homens para a sua correção. Os versículos 4 a 6 dizem: na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue,
e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. O versículo 4 fala da nossa luta contra o pecado. O pecado é o que impede os filhos de Deus de ter um viver santo, um viver que expressa o Pai. Portanto, no processo de nos educar como filhos, Deus nos disciplina, a fim de que nossos velhos hábitos pecaminosos sejam demolidos, para que sejamos sua expressão. Agora, só pegar uma parte, aqui para fechar nosso vídeo, O objetivo da disciplina é a santidade. Com que objetivo Deus nos disciplina? Hebreus 12, 10b diz que ele o faz para aproveitamento, a fim de que sejamos participantes de sua santidade. Assim, a razão é que somos filhos, o motivo é que somos amados e o objetivo é que sejamos santos. Deus tem um propósito em tudo que faz. Ele nunca faz coisas ao acaso. Os acontecimentos que ele dispõe em nossa vida estão sob seu controle para nos disciplinar, a fim de que sejamos santos como ele é santo. E também a gente tem na Bíblia, que fala que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Aí vamos fechar com isso. Talvez você se pergunte, após ter lido essa lição, como deve proceder ao ver que Deus Pai usa os sofrimentos para nos educar, corrigir, disciplinar, até mesmo punir. Novamente temos o exemplo de nosso irmão mais velho, primogênito, filho de Deus. Hebreus 12, 1, 2 diz: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Como vimos, Jesus aprendeu a obediência e foi aperfeiçoado por meio dos sofrimentos. Porém, ele não teve os olhos fixos nos sofrimentos, e sim na alegria que lhe estava proposta. O vocábulo proposta quer dizer posta à frente. Embora o Senhor Jesus tenha passado por muitos sofrimentos, havia uma alegria à frente dele, enquanto ele olhava e sofria. Por isso é que suportou a cruz e não fez caso da vergonha que sofreu. E hoje está sentado à destra do trono de Deus. Ele foi nosso precursor nesse caminho. Se o trilharmos, atingiremos o mesmo destino. Todos os heróis da fé citados em Hebreus 11, passagem que antecede a que fala da disciplina de Deus, já obtiveram bom testemunho por sua fé, embora ainda não tenham obtido a concretização da promessa. Essa é a enorme nuvem de testemunhas que nos rodeia e torce por nós em nossa carreira. Assim como eles, devemos tirar os olhos das dificuldades, problemas, sofrimentos, frustrações e perseguições e olhar firmemente para Jesus e o galardão que nos está reservado. Por isso, o versículo 3 de Hebreus 12 diz: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Se considerarmos os sofrimentos do tempo presente, poderemos ficar fatigados e desmaiar a nossa alma. Porém, se olharmos firmemente para Jesus e o considerarmos, vamos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que se prende a nós, a fim de correr a carreira que nos está proposta, isto é, que está à nossa frente, até atingir a linha de chegada, a salvação completa, a plena filiação, a medida da estatura da plenitude de Cristo, o galardão de reinar com o Senhor, a fim de que a
a fim da nossa fé, o fim da nossa fé. Isso é o que devemos fazer entre o já e o ainda não. Amém? Louvado seja o Senhor.